Senhoras e senhores, meus caros e minhas caras, o dólar tá caro, mais uma vez. Eu lembro de, há 10 anos, eu reclamar quando o dólar passou pela primeira vez de R$ 2, de eu colocar a mão na cabeça e falar, socorro, o que tá acontecendo? Tá tudo perdido com o dólar a R$ 2, e agora nós estamos vendo o dólar a R$ 6. No dia 28 de novembro, dólar bateu pela primeira vez R$ 6 em valores nominais. E tem muita coisa acontecendo por agora. É bem verdade que nunca é o único fator que impacta no câmbio. Há um mês atrás eu estava falando de dólar subindo por conta das eleições americanas também. Mas, se você não estava de coma de ontem para hoje, você sabe que o que está agitando o mercado hoje e ontem também foi justamente o chá revelação do Haddad. Fazia quase um mês que a gente estava esperando esse chá revelação do pacote de gastos, e ele finalmente anunciou na noite de ontem um corte de até 70 bilhões de reais para os próximos 2 anos. E aí você deve estar se perguntando, poxa, bem, mas isso é uma notícia boa, por que o mercado está estressado jogando dólar para R$ 6, taxas de juros, gente, chegaram aí as taxas futuras a 14%, isso é muita coisa, isso inclusive puxou as taxas do título do Tesouro, que chegaram a oferecer IPCA mais 7,14%. As negociações em alguns momentos até foram suspensas, tamanha volatilidade nessas taxas. Mas não somente isso, Bolsa de Valores também está caindo 1,3%, quase 1,5% nesse momento que eu estou gravando para vocês. Por que o mercado ficou tão estressado se o governo finalmente apresentou esse pacote de corte de gastos? E bom, pessoal, a resposta ela é muito simples. O mercado, diferente de algumas pessoas, ele analisa não a intenção das medidas, mas sim os seus possíveis efeitos práticos. E quando a gente fala dos possíveis efeitos práticos dessas medidas, pode ser que os cortes anunciados não sejam o suficiente, sejam até tímidos e talvez não tenham efeitos nesse curto prazo para cumprir o arcabouço fiscal, que é algo que o governo se propôs a fazer, mas que está com muita dificuldade, fazendo com que o Brasil esteja com pouca credibilidade nesse momento. E aí a gente vê então dólar disparando para R$ 6. Quando a gente olha a cesta, né, das principais moedas, Brasil consegue ser a segunda pior moeda do mundo, perdendo apenas para o peso argentino. A questão é, gente, eu separei os pontos que foram anunciados ontem pelo Haddad. Eu assisti hoje a coletiva de imprensa que ele trouxe explicando essas medidas, e aqui eu quero trazer, então, do ponto de vista talvez econômico e de quem está acompanhando o mercado diariamente, porque o mercado torceu o nariz para esse anúncio que o Haddad acabou fazendo. E aí, para isso, gente, eu peguei essa imagem pronta da Globo News mesmo, que vai facilitar o nosso serviço, não tem problema nenhum. E aqui eu quero começar já com a primeira medida. O Haddad anunciou dentro desse pacote que ele vai trazer uma isenção para quem ganha até R$ 5.000 na questão do imposto de renda. E nesse primeiro momento, ontem, quando isso vazou antes do anúncio oficial dele, o mercado ele simplesmente jogou dólar para cima de uma forma muito rápida, porque pensou assim, poxa, você falou que ia cortar gastos e agora você tá falando que você vai aumentar os gastos? E aí a galera ficou meio assim, começou um cabo de guerra. Pô, mas vocês defendem corte de impostos, aí quando corta vocês não gostam? Não é esse o ponto. Eu, por exemplo, sou muito a favor que exista essa isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. A questão é, você promete que você vai cortar gastos, de repente você aparece com uma renúncia que eles estimaram ser de R$ 35.000 que vão deixar de entrar nos cofres públicos. Aí chegaram alguns outros agentes falando que, olha, talvez essa renúncia vai chegar a 45, quase 46 bilhões de reais, e no final das contas, o que o mercado entende? Que sim, tem que ter essa isenção do imposto de R$ 5.000, só que a ponta é, qual é a contrapartida? Aí o Haddad veio hoje e disse, não, a contrapartida é que nós vamos tributar aqueles que ganham mais de R$ 50.000. Só que qual que é o ponto que a gente tem que analisar sobre essa questão e por que o mercado ficou de mau humor em relação a essa medida? Não é porque o mercado é contra a isenção, é porque o que o mercado deve estar enxergando nesse momento e que eu enxergo nesse momento? Provavelmente a isenção para quem ganha até R$ 5.000 vai passar tranquilamente no Congresso. Isso é uma medida boa, que faz muitos anos que nós precisávamos desse reajuste na tabela do imposto de renda, só que não há garantia de que a tributação para quem ganha mais de R$ 50.000 ela vai acontecer. E é aqui
que a gente já começa a pensar nas contas do governo. E isso por quê? Porque será que o Congresso, que talvez pode ser impactado inclusive por essa medida, por tributar quem ganha mais de 50 mil reais, vai querer aprovar essa medida? Se eles não aprovarem essa medida e aprovarem só a isenção de até 5 mil reais, a conta já vai começar a não fechar. E aí essa renúncia de 46, 45 bilhões de reais, ela não vai ter uma contrapartida porque eles precisam que isso seja aprovada. Então a gente vê essa medida não como sendo algo ruim, mas em como ela pode se desenhar, pode deixar ela ruim. E por isso que o mercado acaba ficando estressado nesse sentido, porque as chances de o governo conseguir passar tudo o que ele quer exatamente da forma que ele quer é um tanto quanto difícil. Então, esse é o ponto que coloca em xeque essa medida. Sim, a gente quer menos imposto, sim, nós queremos isenção para quem ganha até 5 mil reais, mas a questão é que nós não temos garantia da contrapartida. E se nós não tivermos garantia da contrapartida, isso vai minar ainda mais a credibilidade fiscal do governo, isso pode fazer com que o dólar suba ainda mais, e aí vem um outro problema. Existe o problema de que, se nós temos um problema de credibilidade e dólar subindo, hoje 31% da nossa cesta do IPCA, que é a nossa inflação, ela é dolarizada, ela tem impacto do dólar. Então isso pode acabar refletindo em uma inflação maior lá na frente. Nós já estamos vendo, inclusive, que desde o início do ano até agora, a inflação que até então ela vinha caindo, ela voltou a olhar um pouco para cima. É bem verdade que nós estamos muito próximos do teto da meta, pode ser que a gente feche um pouco acima do teto da meta, e estamos longe dos 3% que seria a meta, mas nós temos que ficar muito atentos para onde essa curva de inflação pode acabar nos levando se o dólar subir ainda mais. E é óbvio que o dólar subir agora, o impacto não é imediato, ele vai ter um impacto um pouco mais para frente. Então por isso que a gente tem que aguardar, e são todos esses os aspectos que giram em torno dessas medidas. Mas voltando às outras medidas, gente, vamos lá. Ele também trouxe que terão alguns reajustes nas regras para o reajuste do salário mínimo e até mesmo para o recebimento do abono salarial. Então hoje o abono salarial quem recebe é quem recebe até 2 salários mínimos. Eles vão mudar isso para 1,9 salários mínimos. Então a mudança é muito pequena. Eles estimam uma economia de 3 bilhões agora para 2025 e de 11 bilhões para 2026. Muitos esperavam que tivesse talvez algum corte um pouco maior em relação a tudo isso. E aí o que o Haddad ele acabou anunciando é que eles vão fazer um pente fino no BPC. Então o BPC, que é a parte de benefícios sociais e tudo mais, o Haddad ele admite que tem muita fraude acontecendo em relação a isso e eles estimam que vão conseguir cortar 25 bilhões fazendo esse pente fino. E eu acho que esse pente fino ele tem que ser feito, inclusive com mais regularidade, para evitar que algumas fraudes e pessoas que talvez não deveriam estar recebendo estejam recebendo esse recurso que poderia ser melhor destinado para quem de fato precisa. Mas esse anúncio de que, olha, podemos fazer um pente fino e economizar 25 bilhões não é um anúncio novo, eles já tinham comentado sobre isso há alguns meses atrás. Então, para o mercado, em linhas gerais, a gente esperava algo novo, mais cortes, mais fontes de corte de gastos e não somente essas medidas que até então já tinham sido anunciadas. Outra questão que foi anunciada foi a questão do salário mínimo. Então ele vai continuar crescendo, corrigido pela inflação, com algumas limitações, mas também não vai ter um efeito nesse curtíssimo prazo e não vai ser um efeito tão grande assim. Esse é um ponto que a gente tem que analisar, tá? Porque essas medidas do BPC, essas medidas do abono salarial, essas medidas do salário mínimo, tem coisas que vão poder ser implementadas já no ano que vem, tem coisas que só vão acontecer lá depois de 2027. Então nós estamos falando de mudanças nesse momento, mas que não são mudanças estruturais, que elas podem amenizar um pouco a questão do arcabouço fiscal para 2025 e 2026, mas depois em 2027 a gente faz o quê? Nós vamos ter que, de novo, talvez discutir uma outra forma de teto de gastos, de arcabouço fiscal ou de mais corte de gastos, porque nós não mexemos em cortes estruturais, como uma reforma política, como uma reforma administrativa, como uma reforma no judiciário. Então a gente conseguiu encabeçar uma reforma tributária, mas existem outras reformas que seriam igualmente importantes para a gente conseguir diminuir os gastos da máquina pública pensando no longo prazo. Então, esse é um ponto que eu acho que muitos estavam esperando que pudesse acontecer,
mas não aconteceu. Mas alguns pontos que foram importantes que aconteceram, e aí eu volto para a imagem aqui das medidas, é que eles vão mexer sim nos super salários do funcionalismo público e vão mexer também na previdência dos militares. Isso daqui, gente, já estava mais do que na hora de acontecer. Só que qual é o problema dessa medida? Ela não vai ter um efeito imediato. Eles não vão mexer com quem já tem o direito dos benefícios que já estão recebendo. Isso vai acontecer lá para frente. E entendendo que isso vai ser uma medida pensando em médio e longo prazo, então isso daqui talvez não consiga ter um grande poder de ajudar em relação a essa questão do arcabouço fiscal. Então são todos esses pontos que, quando o mercado ele analisa em como essas medidas elas podem ser implementadas, que a gente começa a entender que talvez não vai conseguir resolver de fato o nosso problema de curto prazo e que muito provavelmente deverão vir mais pacotes de corte de gastos para o governo conseguir cumprir esse arcabouço fiscal. Então é basicamente por isso que o mercado ele acaba ficando estressado, jogando dólar para cima, jogando juros para cima e bolsa para baixo, porque por mais que você possa ter boas intenções com essas medidas, na prática os efeitos eles podem não ser imediatos e podem não ser o suficientes para resolver essa questão do arcabouço fiscal. Fora que existem muitas outras coisas que acabaram ficando de fora. Nós tivemos uma discussão há 2 semanas atrás sobre a questão do PERSE, de muitas empresas, inclusive, recebendo benefícios que talvez elas nem precisariam ali naquele momento. Então, nós sabemos que existem muitos incentivos fiscais também pelo próprio governo, que isso talvez em algum momento poderia ser revisado, só que não é isso que nós estamos discutindo nesse momento. Então, a questão do corte de gastos, sim, é importante que o Haddad tenha anunciado, mas foram medidas paliativas e que provavelmente não serão duradouras. Para que fossem duradouras, precisaríamos de reformas estruturantes. Então, naturalmente, o mercado acabou respondendo mal a isso e é esse o retrato que a gente tem hoje. Dólar a R$6. Mas enfim, gente, esse é o overview de tudo isso que aconteceu de ontem para hoje, do que está chacoalhando os mercados. E agora, claro, podem utilizar os comentários para deixar a opinião de vocês, de preferência de forma muito respeitosa. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.